Olá, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Então, a gente vai continuar o nosso assunto da nossa apostila, tá? Vem do capítulo 3, no que se refere à proteção à saúde e segurança do consumidor, tá? A gente vai falar alguns dos direitos que resguardam a saúde e a segurança do consumidor. O primeiro é o direito à saúde e os efeitos nocivos do consumo. Garantir a saúde é um dever do Estado que encontra respaldo no texto constitucional. Para a Carta Magna, a saúde é um direito social fundamental que decorre do princípio da dignidade da pessoa humana. Tal direito, diferente do que se costuma pensar, não se limita ao funcionamento do sistema hospitalar eficiente. Ele estende seus efeitos aos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor. A gente viu a questão do primeiro inciso sobre a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Tá? O que resume essa questão da saúde e os efeitos nocivos do consumo? Um alimento ele não pode ser colocado à venda no mercado se ele for nocivo à saúde do ser humano. Tá? A gente não vai colocar uma planta que é venenosa como vegetal para ser vendido, para ser consumido. Alimentos que possuem algum tipo de característica que dê efeitos colaterais nas pessoas, geralmente leite, camarão, as pessoas têm muita alergia a isso, então tem o direito do consumidor, ele resguarda que o consumidor ele tem que ser protegido nessas questões, tá bom? Protegido de que forma? As indústrias, os fornecedores, eles têm que trazer em suas embalagens informações para que resguarde o direito do consumidor, tá bom? O consumidor ele vai consumir ciente de que aquele produto, aquela mercadoria, aquele alimento, ele pode fazer mal para ele, entendeu? A questão de produtos de limpeza, Baygon, amaciante, sabão em pó, essas coisas que causam muitos acidentes, principalmente com crianças, elas têm uma legislação maior, uma segurança maior sobre eles, quando eles vão ser embalados, quando eles vão ser colocados à venda, tá bom? Justamente por causa desses efeitos nocivos que o consumo pode trazer, tá bom? Vamos para o próximo. Aqui tem alguns textinhos que vocês podem ler, tá? Mas como a gente tem um tempinho um pouco curto, eu não vou entrar neles hoje não, tá bom? Próximo, direito à alimentação saudável e os resíduos de agrotóxicos. No Brasil, antes do governo Bolsonaro, a gente tinha autorizado o uso de alguns agrotóxicos no Brasil. Eram poucos, mas tinha, tá bom? Porque eles não eram muito nocivos à saúde. Depois do governo Bolsonaro, foram aprovados mais de 100 agrotóxicos no Brasil, tá bom? Para ser usado nas lavouras. O Brasil é o único país do mundo que aprova a maioria desses agrotóxicos. Outros países não aprovam porque causam muitos prejuízos à saúde do ser humano, tá bom? Então, assim, o ser humano ele tem direito resguardado, tanto na Constituição quanto no Código de Defesa do Consumidor, a uma alimentação saudável, tá bom? A gente tem muita questão dos fast food, dessas comidas industrializadas, tá bom? Mas, assim, pensando por um lado de que esses fast foods, essas comidas industrializadas, elas trazem mais praticidade para a vida do ser humano? Traz, ok. Porém, para elas serem colocadas à venda no mercado, elas vão passar por um rigoroso critério de segurança para saber se esses alimentos vão trazer prejuízos à saúde, tá bom? A gente vê que países onde os fast foods estão em alta, a maioria da população é obesa. Os Estados Unidos, a população obesa dos Estados Unidos é enorme. Por quê? Porque eles consomem muito comida industrializada, muito fast food, muito hambúrguer. E essas comidas, elas trazem esses efeitos nocivos à saúde. São liberados, mas com aquele pé atrás, de dizer assim, não, é liberado, mas na quantidade certa, vai ter esses efeitos nocivos. Então, assim, cabe também à população, ao consumidor, ter
essa mentalidade, tá? Vamos para o próximo. Segurança dos produtos e serviços. Todos os produtos e serviços, eles passam, como eu falei para vocês, por um critério rigoroso de segurança, desde a sua fabricação até a sua venda, tá bom? E quando o consumidor compra esse produto ou adquire esse serviço, ele tem geralmente as bulas na questão dos remédios, tem as informações de como utilizar aquele produto, justamente para isso, para que ele tenha segurança quando ele for utilizar, quando ele for se alimentar, quando ele for adquirir tal serviço, tá bom? A Lei 8.078 de 90, conhecida também como Código de Defesa do Consumidor, instituiu em seu artigo 6º o rol de direitos básicos do consumidor, assim denominados por servirem de base na orientação e instrumentalização das relações de consumo. Dentre os principais direitos elencados no referido dispositivo, destaca-se o previsto no inciso 3º, o qual dispõe em ser direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os direitos, sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, característica, composição, qualidade e preço, bem como os riscos que apresentam. Direito este indispensável para haver equilíbrio e harmonia nas relações de consumo. Então, assim, para um produto ir para o mercado, ir para consumo, ele vai passar por esse critério. Geralmente não, 99% das vezes é a Anvisa que faz esse controle, tá bom? Quando a gente vê algum alimento vencido numa prateleira do supermercado, a gente pode informar para o supermercado, tá bom? A gente pode entrar em contato com a Anvisa, fazendo uma denúncia, dizendo que as empresas estão vendendo alimentos vencidos. Geralmente, quando o alimento está vencido, ele entra em promoção nas prateleiras dos supermercados, justamente para que o supermercado não tenha prejuízo, tá bom? Muita gente tem aquele negócio, até 30 dias depois do vencimento é bom para o consumo, a gente pode consumir. Não. Venceu, gente, não é bom para o consumo, tá bom? Tirem essa ideia da cabeça, porque muita gente acha que venceu, 2 dias de vencido não vai fazer mal. Faz mal sim. Até porque a maioria desses produtos contém substâncias que fazem eles durar muito tempo. Então, eles são substâncias que agridem muito o organismo do ser humano, tá? Então, tomem cuidado quando vocês forem consumir esses tipos de produtos. Vamos para o próximo. Segurança dos alimentos. A segurança do alimento vai depender da sua qualidade higiosanitária, dado a isso a inspeção sanitária é de grande importância. A Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, uma outra lei, traz o conceito de vigilância sanitária. A gente tem a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tá bom? Aí a gente tem uma lei que conceitua o que seria a vigilância sanitária, a vigilância sanitária é que vai fazer essa inspeção, esse controle de qualidade dos produtos e serviços, tá? Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse à saúde, abrangendo 1. O controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos da produção ao consumo, o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. Então, assim, a Anvisa ela vai fazer o controle dos bens de consumo, dos alimentos, dos produtos. Pode ser tanto diretamente lá na controle, na fiscalização dentro das indústrias, quanto indiretamente, quando as pessoas ligam fazendo alguma denúncia, tá? E esse controle vai em todas as etapas, desde a produção, a criação de rótulos, ao abastecimento, a questão do tráfego da indústria para o comércio, até chegar na mesa do consumidor, tá bom? E no controle da prestação de serviços também. Tem alguns tipos de serviços, tipo o serviço do farmacêutico, do técnico em farmácia. Ele sofre o controle da Anvisa, da vigilância sanitária. Se eu chegar numa farmácia e eu for atendido de uma forma que eu achei que aquela forma não está certa por um farmacêutico, eu posso entrar em contato com a vigilância sanitária
A vigilância sanitária vai lá, vai fazer uma inspeção, vai fazer perguntas, entendeu? Porque a prestação de serviços, ela também passa por esse controle da vigilância sanitária, certo? Vamos para o próximo. Inseticida ou veneno doméstico. Questão dos inseticidas. O uso de inseticidas domésticos tornou-se comum nos domicílios urbanos, obliterando a técnica de proteção mecânica, como, por exemplo, mosquiteiros e telas em aberturas. Inúmeras marcas de inseticidas e distintas formas de apresentação com princípios ativos similares aparecem para ser comercializados, sendo facilmente adquiridos e utilizados pelo público em geral. O uso indiscriminado do produto pode acarretar desde reações mais brandas, como dor de cabeça e náuseas, até quadros bruscos de intoxicação com convulsões. Estes produtos contêm ingredientes tóxicos e precisam ser manejados com cuidado de acordo com as indicações dos fabricantes. O consumidor, na superioridade das ocasiões, desconhece as propriedades tóxicas dos componentes dessas formulações. É persuadido pela mídia que os proporciona como fossem inócuos, contribuindo para a ilusão de ausência de perigo. As embalagens dos inseticidas promovem uma falsa segurança. Esses artifícios podem induzir o consumidor a crer que o perigo está afastado e, portanto, pode ser aplicado em ampla quantidade e que não acarretará mal algum. A gente é acostumado a ver na televisão comerciais de inseticidas, aquele BPC, o Baygon, dizendo que não faz mal à saúde, que pode colocar aqui, que a sua família está protegida e tudo mais. Porém, gente, não. Se a gente for ler os rótulos, a gente acaba vendo que existem substâncias tóxicas que, para algumas pessoas, pode não ser tão nociva, mas para outras pode gerar até convulsões. Tem gente que tem alergia, tem gente que fica sem ar, entendeu? Então, assim, pode dar queimadura. Então, leiam os rótulos antes de utilizarem algum tipo desses inseticidas, tá bom? Vamos para o próximo. Na verdade, a gente termina aqui, tá? Eu vou passar um trabalhozinho para vocês, para a obtenção da nossa nota, porque a nossa próxima aula é a última, então eu vou finalizar o nosso tema, mas eu já quero que vocês façam um trabalho. Eu quero que vocês façam um trabalho sobre a vigilância sanitária, a Anvisa. O que é, quando foi criada, quais as atribuições, onde ela atua, quem fiscaliza, o que fiscaliza, tá bom? Tudo que vocês conseguirem encontrar sobre a vigilância sanitária, eu quero que vocês anotem, tá bom? Pode ser 2 laudas, eu quero entre 2 e 5 laudas, tá bom? Me enviem no WhatsApp, me enviem no e-mail, vai ser a maior parte da obtenção da nota de vocês, tá bom? Porque, como eu mostrei para vocês, nossa apostila só tem 5 capítulos, então é um assunto curto, a gente só tem 4 aulas, então assim, vai dar para fechar. Na próxima aula a gente fecha o capítulo 4 e o capítulo 5 tranquilamente, tá bom? Estudem essa questão desses direitos à saúde e à segurança do consumidor, tá bom? Se tiverem dúvidas, entrem em contato comigo. Você já tem o meu WhatsApp, o meu e-mail. Eu não vou dar nota de vocês somente pela questão da presença, tá bom? Porque eu sei que muita gente não consegue assistir às aulas no momento que eu posto, tá bom? Então, assim, assistam a aula depois, vocês têm a semana todinha para assistir a aula, tá? Façam as atividades, façam todas as atividades, até o último dia de aula eu vou receber todas as atividades que eu passei, tá bom? Não se preocupem, eu só preciso que vocês façam a atividade e estudem, tá bom? Leiam o assunto, leiam o conteúdo, porque não é um conteúdo extenso, não é um conteúdo difícil, tá? É um conteúdo que a gente vê no nosso dia a dia, a gente é consumidor, então, assim, a gente consegue ter um pouco de entendimento em relação a isso, tá bom? Então, fiquem com essa atividade, com esse trabalhozinho. Vigilância sanitária, o que é, quais as atribuições, o que fiscaliza, quais os órgãos fiscalizadores, quem fiscaliza a vigilância sanitária, quando foi criada, qual a lei que regula a vigilância sanitária. Então, façam esse trabalho, tá bom? Vocês podem ler pelo nosso conteúdo da apostila, como também vocês podem pesquisar pela lei. A lei da vigilância sanitária é aquela que eu falei, 8.080 de 1990, tá bom? Vocês podem ler ela toda e fazer um trabalho resuminho sobre essa lei, tá bom?
Então, até a próxima, pessoal. Qualquer coisa, vocês sabem onde me encontrar, viu? Beijão, tchau, tchau.